Olá pessoal, vamos retomar aí os vídeos falando sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o concurso da Prefeitura de Guarulhos na área da educação, né? O pessoal aí de agente escolar, de assistente de gestão escolar. Eu peço primeiramente desculpa pela demora em voltar a postar vídeos, né? Tive alguns problemas técnicos com relação ao YouTube e também falta de tempo também, muita correria, final de ano. Eu tô com muito trabalho, graças a Deus. Mas vamos lá, estamos na reta final, falta pouco tempo para o concurso. O concurso já é agora dia 5, mas dá tempo da gente continuar e terminar a análise do que a gente estava fazendo, tá certo? Então nós paramos no último vídeo no artigo 23, se eu não me engano, da Lei de Diretrizes e Bases. Se você começou por esse vídeo aqui, volta, pega o vídeo anterior. Tem os vídeos também sobre a Constituição, sobre o ECA, e eu ainda vou fazer sobre a lei orgânica, que cai só para o concurso de assistente de gestão escolar, não para o pessoal de agente, tá? E é só a parte lá da educação sobre a lei orgânica municipal. Então vamos lá, vamos para o artigo 24. Deixa eu diminuir aqui. Bom, então nós estamos vendo isso aqui, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vimos aqui o conteúdo que está previsto no edital de vocês. Aí já analisamos esses outros artigos e paramos aqui no 23. Foi o último que a gente fez. Vamos dar continuidade aqui. Não sei quantos vídeos faltam ainda para a gente terminar, mas vamos dar continuidade aqui, tá bom? O 24. O que o 24 fala? O 24 ele vem trazer para o ordenamento com relação à educação, que na educação básica algumas regras comuns devem ser observadas tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, que é o que a gente chama de educação básica, é o que a lei chama, desculpa. Então, grava isso aqui, vamos prestar atenção nisso aqui. Eu tenho uma coisa que a lei chama de educação básica. Básica é aquilo que é básico e que é comum para todo ser humano. Ela chama de básica e comum. É o que? É o ensino. Opa! Tô destreinado, hein, gente? É o ensino fundamental e o ensino médio. E ele fala que essa educação básica, que é o ensino fundamental e o ensino médio, será organizado segundo regras comuns. Então vamos só entender um negocinho para começar a gravar. Então nós temos o ensino fundamental, mais o ensino médio. É o que a lei chama de educação básica, certo? A educação básica. A lei também tem um outro nome chamado de educação escolar. O que é educação escolar? É toda aquela educação que é realizada em instituições públicas para isso, instituições próprias para isso, né? Então você teria também aqui o ensino superior. Então a soma desses três seria a educação escolar, que a gente chama de educação escolar. Tá? Então, quando fala de educação básica, nós estamos falando basicamente de educação fundamental e nível médio. E aí ele fala que ele será organizado segundo regras comuns, ou seja, são regras, essas normas que nós vamos olhar agora aqui, são regras que valem tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Vamos lá. Ensino, então a carga horária. Então a primeira coisa que ele vai falar pra gente é sobre a carga horária mínima. Carga horária mínima anual. Qual que deve ser a carga horária mínima anual? 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, por isso que é comum, distribuídos por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho, excluído o tempo de exames finais. Então, veja o que você tem que gravar aqui. E esse aqui é um artigo e é um inciso importante, porque daqui pode desenrolar muitas questões. A VUNESP adora isso daqui. Você tem uma carga horária mínima de 800 horas, e depois você vai ver que tem que ser aumentado para 1.000 em 5 anos, e o objetivo é chegar em 1.400, e a gente tem 200, e essas 800 horas tem que ser distribuída em 200 dias letivos ao ano.
Então essa é a carga mínima de trabalho que a lei traz para a educação fundamental e para o nível médio. Grava isso. A questão vai querer falar para você que é 1.000, que de acordo com o artigo 24 é 1.000, é 1.500, é 600 horas, são 230. Ele vai querer trocar esses números aqui para você para tentar te confundir. Tá? O próximo. Qual que é outra regra comum do ensino fundamental e do ensino médio? Nós temos que a classificação em qualquer série ou etapa. Então vai falar sobre classificação. Classificação. Como é que você classifica o aluno em série, etapa? Como é que você cria esse tipo de classificação? Primeira série, segunda série, do ensino médio, do ensino... Veja, tudo isso são alguns rótulos que a gente coloca, mas não são rótulos à toa. Eles estão ali, essa classificação ela existe por uma questão de distribuição do trabalho, por planejamento do trabalho, por carga de conteúdos, por currículo, trabalho do currículo, enfim, o pessoal que é da pedagogia entende melhor o motivo dessa classificação. O que interessa para nós aqui então é analisar a lei. A lei fala aqui, vai haver uma classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Pode ser como? Como que pode ser essa classificação? E é isso que interessa para nós. Como que pode ser essa classificação? Essa classificação ela pode se dar por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento, com aproveitamento. Cuidado, a questão pode falar que é sem aproveitamento. Cuidado com isso aqui. Sem necessidade de aproveitamento. Não, é com aproveitamento. A série ou fase anterior na própria escola. Então, por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, é o famoso passar de ano. Né? Eu estava lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tive um aproveitamento do conteúdo desse ano, aí eu vou passar de fase. Passar de fase propriamente dito é o que a gente conhece, é mudar de série, passar de fase, é o modo de promoção. Então essa classificação pode ser feita por promoção. Toma cuidado que ele pode brincar aqui com sem aproveitamento, né, para poder te enganar. Essa classificação ela também pode acontecer por transferência. Veja, um aluno vem de uma outra escola, precedentes a lá de outras escolas, e aí ele vai ser classificado dentro dessa nova escola. De repente essa escola tem um modelo de classificação diferente do que a escola que o aluno estudava anteriormente. Ele vai ter que ser reclassificado dentro dessa escola. Ou até mesmo o aluno que estava numa determinada série lá, que a hora que ele vem por transferência, essa escola aqui detecta que ele não estava classificado corretamente. Ele precisa ser reclassificado. E aí essa transferência permite essa reclassificação quando acontece a transferência, né, de um aluno de uma escola para outra. C. Independentemente da escolarização anterior. Quer dizer, a questão pode falar para você, dependendo da escolarização anterior. Quer dizer, a escola vai fazer uma classificação e essa classificação depende da classificação anterior. Depende da escolarização anterior. Não, é independente. É independente. Vamos ler tudo e depois a gente analisa. Independentemente da escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Isso aqui é a famosa reclassificação mesmo, que eu acabei de falar, que o aluno vem de transferência, alguma coisa assim. Veja, a escola ela pode olhar para esse aluno, para as características reais desse aluno no momento que ele chega na escola, independentemente do que ele fez anteriormente, independentemente da sua escolarização anterior. A escola vai fazer o quê? Ela vai fazer uma avaliação desse aluno e, através dessa avaliação, ela vai definir qual é o grau de desenvolvimento e experiência desse aluno. E aí vai poder classificar. Aí, vai permitir sua inscrição na série, na etapa adequada, conforme a regulamentação. Então pensa o seguinte, tem que haver uma avaliação para poder classificar esse aluno de acordo com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento, com a sua experiência, na série adequada, no grau, na etapa adequada. Como assim? Vamos pensar
naquele aluno que, cara, parou de estudar lá na quinta série. Teve muitas reprovações, teve problema, teve que trabalhar, qualquer motivo, parou lá na quinta série e hoje está com 16 anos e quer voltar a estudar. Quer dizer, se dependesse da escolarização anterior, ó, independe, agora você entendeu que independe da escolarização anterior, independe. Mas se dependesse, façamos de conta que se dependesse, esse aluno de 16 anos ia entrar em qual série? Na quinta ou na sexta, né? Depende, se ele terminou a quinta, ele iria entrar na sexta. Só que pensa, pô, um marmanjão de 16 anos lá na quinta série, com a meninada, com a criançada da quinta série, será que esse aluno vai ter o aproveitamento? Será que ele vai se sentir bem socialmente? Porque a escola não é só conhecimento, né? Lembra que a escola é toda uma socialização. Esse aluno vai ter um bom aproveitamento? Vai ser bom para o desenvolvimento desse aluno voltar para a quinta, para a sexta série? Não, né? Então por isso que a lei fala de que é independente da escolarização anterior. Esse aluno de 16 anos que parou na quinta série lá, cara, não interessa mais a escolarização dele anterior. O que a escola vai fazer? Vai fazer assim, ô fulano, vamos fazer uma avaliação. Aí faz uma avaliação, os pedagogos, os professores fazem uma avaliação desse aluno, veem o grau de desenvolvimento desse aluno, observam a experiência desse aluno e classificam esse aluno numa situação adequada. Ah, tá bom, você vai para tal série, com tal sala, é o mais adequado para as suas características, para a sua experiência, para o seu conhecimento. É isso que a lei fala. Meu, isso aqui eu acho que você tem que reler umas 15 vezes antes da prova, porque é importante. E a questão, a VUNESP, ela vai querer brincar com você com esse negócio de independente da escolarização anterior, tá? Independente, mediante avaliação, ele vai falar sem avaliação, sem precisar avaliar o aluno. Não, para eu classificá-lo, eu preciso avaliar. Agora não fala como será essa avaliação, de repente é uma prova, de repente é uma entrevista. A lei não fala isso. Pelo menos a LDB não fala como que vai ser essa avaliação. Mas é mediante avaliação. A questão pode falar que não, independe de avaliação também, não precisa de avaliação. Você tem que ler essa linha do inciso 2 com bastante carinho. Vamos para frente. 3. Vamos ler tudo. Eu tenho essa mania de já ler e interpretar. Vamos ler tudo primeiro e vamos depois interpretar. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas respectivas do ensino, do sistema de ensino. Então, vamos lá. Ele está falando sobre a questão da progressão regular. O sistema que a gente já conhece, né? A progressão regular é a progressão de passagem de ano, né? Vai lá, estudei o ano inteiro, tive um aproveitamento e vou para uma nova série no ano seguinte. É a progressão regular. O que a lei está dizendo aqui? Ele está dizendo que o regimento escolar, o regimento da escola, ele pode admitir, não é uma obrigação, tá? É um poder. A escola, o sistema escolar ali, o regimento daquela escola, pode admitir formas de progressão parcial. Ou seja, eu não preciso cumprir o ano inteiro, por exemplo, para progredir de série. Isso aqui é o que justifica, por exemplo, é esse inciso aqui que justifica, por exemplo, o supletivo. O supletivo, ele não é uma progressão regular, ele é uma progressão parcial. Para você passar da primeira série do ensino médio para a segunda série do ensino médio, no supletivo você não precisa fazer um ano inteiro. Você faz isso em 6 meses, em menos tempo você progride de uma série, de uma etapa para outra. Isso que é progressão parcial. E a lei é aqui que justifica a existência dos supletivos, por exemplo, né? Então, é admitido, é possível que a escola tenha essa progressão parcial. Só que, é claro, tem que ser preservado o quê? Preservar a sequência do currículo.
Não adianta eu querer pegar um conteúdo de terceiro ano do ensino médio, por exemplo, e passar para o menino do primeiro, que ainda não progrediu do primeiro ano. Tem que ter uma sequência lógica aí do currículo que tem que ser preservada. O que eu posso fazer é diminuir o tempo dessa progressão. É isso que essa norma está falando para a gente. Espero que tenha ficado claro. Vamos para frente para terminar esse artigo 24 para a gente ir para os próximos. 4. Poderão organizar-se classes, turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes curriculares. Presta atenção nisso aqui. Ele está falando que é possível, não é uma obrigação, é uma possibilidade que se organize turmas, classes, né? Classes ou turmas, com alunos de séries distintas. E aqui a questão pode querer brincar com você. Cara, é eu pegar o aluno da sexta, da oitava, do nono ano e juntar numa sala só. Mas por quê? Porque esses alunos, mesmo que eles sejam de classes distintas, alunos de séries distintas, eles possuem um nível equivalente de adiantamento de alguma matéria. Como, por exemplo, a lei sugere línguas estrangeiras, artes e outras. Então pensa o seguinte, o menino da quinta, o outro da sétima, a menina do sexto ano, e eles são muito bons em línguas. E aí a escola, com o objetivo de estimular um nível mais avançado de línguas para esses meninos, junta todo mundo numa sala e faz um aprofundamento. É possível isso? É possível, independentemente da série que eles estão cursando, desde que o grau de adiantamento deles, o nível, seja equivalente. E isso pode ser para línguas, para artes ou para outros componentes curriculares. Entendemos isso? Isso é tranquilo. Agora, o que a gente tem que entender é como que a questão pode querer pegar no nosso pé. A questão pode querer falar que é apenas para línguas. A questão vai falar assim, não, eu posso juntar alunos de séries diferentes numa turma só, que estão em nível adequado, apenas para o estudo de línguas estrangeiras. Não, não é apenas. Pode ser línguas, pode ser artes, ou pode ser outros componentes curriculares. Física, ciências, Olimpíadas de matemática, treinamento para Olimpíadas de matemática, né? Olimpíadas de ciências. Então, pode ser para outros componentes curriculares também. A questão, ela vai querer brincar com você nesse final aqui, ó. Nesse final aqui. Ou ela vai falar assim, ó, não é permitido, a questão também pode fazer isso. Não é permitido juntar alunos de séries distintas para estudo de qualquer matéria. Ela pode querer dizer, negar, falar o contrário desse inciso. Esse inciso fala que pode juntar alunos de séries distintas que estão no nível adequado de equivalência em línguas, em artes ou em outros componentes curriculares. A lei fala isso. Pode juntar. A questão pode falar, não é permitido, de acordo com a lei, não é permitido juntar alunos, porque fere a isonomia. Sei lá, eles vão querer inventar alguma coisa nesse sentido. Tá errado. O que é possível sim. A lei diz que pode. Certo? Vamos para o 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Quais são os critérios, então, de verificação do rendimento escolar? É isso que esse inciso fala. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. O que isso aqui está querendo dizer? Que a avaliação ela tem que ser contínua e cumulativa. E ela não pode depender apenas sobre as provas finais. A avaliação final. Não, ela tem que ser feita ao longo do ano todo, ao longo do período todo e de forma cumulativa. Ela não pode depender só de um aspecto. A questão pode falar para você que a avaliação ela poderá acontecer apenas mediante provas finais. Não pode.
Outra coisa que a questão pode brincar com você, o que deve prevalecer são os aspectos qualitativos do desenvolvimento, do rendimento escolar. E não apenas os quantitativos. Não é que os quantitativos são proibidos. Eu posso ter aspecto quantitativo. Quantitativo é você pensar em nota, né? Nota, tirou 9, 10, acertou 10 questões. Tudo quantidade, é quantidade. A lei fala que eu devo prevalecer, eu devo ter prevalência dos qualitativos. O que é qualitativo? Adjetivo. O aluno se desenvolveu bem. Qual que é o grau de desenvolvimento desse aluno? É ótimo? É ruim? Qual que é o grau de interação desse aluno? Qual que é o grau de socialização desse aluno? Qual que é o grau de participação na aula? Tá vendo? Tudo isso são qualidades. Qualidades. Quantidade é a nota. Ele acertou 10 questões na prova. Isso é nota, isso é quantidade. Tá? Qualidade é os aspectos qualitativos, adjetivos desse aluno. Então a lei, a linha fala sobre isso. Cuidado, a questão pode falar para você sobre o que mesmo? Sobre que a avaliação pode ser apenas com provas finais ou que a prevalência é dos aspectos quantitativos. Cuidado com essas troquinhas de palavra, porque te engana. Você lê rápido, você fala, é isso mesmo. Não, qualitativos, quantitativo. Qualitativo vem de qualidade, quantitativo vem de quantidade. Tá certo? É fácil, mas o problema é que na hora que você está lendo a questão na prova lá, você pode confundir. Tá? B. Possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar. Então, existe uma possibilidade de criar algum tipo de programa para aceleração do estudo. O aluno tem algum tipo de atraso, cria lá um programa de aceleração. Tá? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Então, esse avanço acontece mediante verificação. Então, vou avançando de série, pulando de fase de acordo com essa avaliação. E pode combinar, né, com a aceleração dos estudos, pode tudo ser feito de forma combinada. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Aqui essa questão do aproveitamento de estudos, pensa o seguinte, por exemplo, aqui ele está falando da educação básica, né? Mas para você, só para ilustrar para você, se você fez faculdade ou se você já fez universidade, você pode de repente aproveitar a matéria que você fez de um curso para o outro. Eu comecei na faculdade de administração e agora mudei para economia. Aquelas matérias que eu fiz em administração podem ser aproveitadas no curso de economia, para eu dispensar algumas matérias. Isso é aproveitamento de estudos. Isso pode acontecer também no ensino básico, tá bom? Então é uma regra que pode também ser aplicada no ensino básico, na educação básica. Obrigatoriedade de estudos de recuperação. A recuperação, aquele aluno que não teve um rendimento escolar muito bom ao longo do período do ano, ele tem a possibilidade de se recuperar. Recuperação, lembra? Na minha época a gente ficava nas férias se recuperando. Hoje pode ser nas férias? Vamos ver. Obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Então, olha aqui, existe uma obrigatoriedade, quer dizer, todo aluno vai ter que ter a oportunidade de ter uma recuperação, caso ele não tenha um rendimento bom. Se ele teve um baixo rendimento escolar, ele tem o direito, é um direito do aluno ter essa possibilidade de recuperação dos estudos. É uma obrigação da escola, tá vendo? É obrigatório, não é uma possibilidade. A questão pode falar assim, a escola pode ter estudos de recuperação. Não, a escola é obrigada a ter estudos de recuperação. E, aliás, essa recuperação, preferencialmente, ela tem que acontecer em paralelo com o período letivo. Ou seja, aqueles 200 dias letivos estão rolando. Durante esses 200 dias vai acontecendo também a recuperação do aluno que teve baixo rendimento. Então, na minha época que era nas férias, a gente ficava lá nas férias fazendo recuperação, o professor ficava puto porque tinha que ficar dando aula para mim que era um péssimo aluno, para eu que era um péssimo aluno, e eu tava puto porque eu queria estar de férias e todo mundo tá de... Hoje não, hoje é isso aqui, ó. A recuperação ela tem que acontecer durante o período
Tem não, né? Ela tem uma preferência de acontecer em paralelo com o período letivo. A escola tem que organizar esse modelo de recuperação em paralelo com o período letivo. Entendidos? Vamos para frente? Tá acabando. Eu sei que o vídeo está ficando longo, eu peço desculpas, mas conteúdo é assim mesmo, né? Quando o vídeo tem conteúdo é assim mesmo. A gente tem que ficar olhando nos detalhes. E é um artigo muito importante para vocês, né? O controle de frequência fica a cargo da escola. Então, olha lá, aqui vai falar sobre a frequência escolar. Quem controla a frequência escolar? A escola. Isso é fácil, é intuitivo, porque todos nós sabemos que é a escola, né? Mas a questão pode querer ver se você não está dormindo durante a prova e falar assim, a frequência escolar fica a cargo dos pais. Não, né? Conforme o disposto no seu regimento e nas normas respectivas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima, que é interessante. Aqui pode cair para você. Frequência mínima é de 75% do total de horas. Então, é 75%. A questão vai falar para você 70%. A questão vai falar para você 60%. Acredito que a questão vai falar 70%. Por quê? Porque na maioria das faculdades, das universidades, a frequência mínima é 70%. Só que aqui nós estamos falando da educação básica. Nós estamos falando da educação do nível fundamental e do nível médio. E aqui, então, a regra da Lei de Diretrizes e Bases fala que é 75%. E por que ele vai colocar 70%? Porque ele vai prever que você provavelmente já fez faculdade ou está fazendo faculdade e você fica com aquilo na cabeça de 70%. Se você não leu esse artigo, imagina aquele seu concorrente que não está estudando aqui com a gente e que também nem está estudando, porque a maioria, gente, de verdade, a maioria nem estuda para o concurso. Vai falar assim, nossa, mas vai ter 10 mil concorrentes. Desses 10 mil concorrentes, pode ter certeza, 1.000 não estudaram, vão lá fazer a prova de gaiato. Os 1.000 que estudaram, só a metade nem estudou assim, sabe? Bem por cima mesmo, o basicão. A outra metade que talvez esteja estudando. Então é uma grande minoria, é uma pequena minoria, na verdade, que realmente está estudando. O problema é se essa minoria for mais do que o número de vagas, né? Geralmente é. Enfim, volta, parênteses feito, é 75%. Vai querer falar 70%, eu acredito, porque pode confundir você que ou já fez faculdade ou está fazendo faculdade. Tá? Cabe a cada instituição de ensino expedir histórico. Aí o pessoal que vai ser assistente de gestão escolar é a instituição. Ele vai querer falar que não, que é a delegacia de ensino, que é o governo do estado, que é o Ministério da Educação. Não, é a instituição, é a escola. É lá onde você vai estar, lá na secretaria, que vai expedir histórico, declaração de conclusão de série, vai expedir diploma, vai expedir certificado. Né? É uma incumbência da secretaria da instituição. Aqui a questão pode querer falar que não é da instituição, que é do ministério, que é da delegacia de ensino, etc. Tá finalizando. A carga horária mínima. Agora, lembra aquela carga horária mínima lá do inciso 1º, que era 800 horas, 200 dias letivos? Aqui o parágrafo 1º ele vem falar de aumentar essa carga. Como? A carga horária mínima anual, de que trata o inciso 1º do caput, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo o sistema de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais. Vamos entender. Ele diz que, lembra lá, que no caput do inciso 1º, ele falava que tinha que ser 800 horas, tanto para o ensino fundamental, como para o ensino médio. Tinha que ser 800 horas, certo? Até aqui tudo bem. Aí o que esse parágrafo 1º fala? Ele fala que o objetivo é chegar depois de um tempo a 1.400 horas. 1.400 horas. Para quem? Para o ensino médio.
para o ensino médio, não é para o ensino fundamental, é para o ensino médio. 1.400 horas. O objetivo é esse, é ser ampliado de forma progressiva. Vai passando os anos aqui, ó. Vai passando os anos, tipo, começou aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até não sei quando e vai aumentando essa carga horária até chegar em 1.400. E a lei ainda fala que depois de 5 anos, olha lá, 5 anos, ou seja, aqui tá, começou aqui, 1, 2, 3, 4, opa, aqui no 5º ano tem que ter chegado a 1.000 horas. O objetivo é chegar a 1.400, mas em 5 anos tem que ter chegado em 1.000 horas. A partir de quando? A partir de 2 de março de 2017. Então, 18, 19, 20, 21, 22, ou seja, até 22 tinha que chegar a 1.000 horas. Eu não sei se isso na prática se comprovou, porque nós tivemos a pandemia e aí a pandemia durante 2 anos mudou muita coisa aí. Eu não sei, mas para vocês no concurso, é letra de lei. Então o que a letra de lei está falando? Tinha que ir de 800 horas para 1.000 horas em 5 anos e o objetivo é chegar em 1.400 horas. Para o ensino médio e para o ensino fundamental? Não, só para o ensino médio. Presta atenção nisso, certo? Para fechar, vamos lá. O sistema de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos. É aqui o que justifica o EJA. Educação de jovens e adultos, o EJA, o famoso EJA. E de ensino noturno regular adequado às condições do aluno. Lembra que nós falamos de ensino noturno regular lá na Constituição? Pra caramba! Falamos do ECA, falamos de todo isso, apareceu mais de uma vez para a gente nos estudos que nós estamos falando. Então esse parágrafo aqui ele fala, ó, tem que ser criado o EJA, Educação de Jovens e Adultos, para aquelas pessoas que não conseguiram estudar no período obrigatório, né, durante a idade regular, e o ensino noturno. Ele só fala sobre isso. E aí depois a gente vai para o 25. Então basicamente é isso, gente. Desculpa o vídeo ter ficado tão longo. Estamos voltando, ainda estamos enferrujados, mas é um artigo muito importante pra gente. E vamos lá, no próximo vídeo eu continuo do 25 para frente. Eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais sucinto, pra gente conseguir ver tudo até o dia da